Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a identificarem quando que o seu solo está muito encharcado, quando está com uma umidade boa e quando está muito seco. Vou mostrar também qual que é a importância da água do solo na nutrição das plantas. Além disso, vamos falar também um pouco sobre como que a disponibilidade da água do solo muda dependendo do tipo de solo que tem aí na sua área. E por fim, eu vou mostrar para vocês como fazer uma irrigação, como molhar corretamente tanto os seus canteiros aí de hortaliça quanto as suas plantas em vaso. Vamos lá conhecer? Então vou mostrar para vocês como é que faz um teste simples e rápido que você pode medir se a sua umidade do solo está boa, se está muito encharcado ou se está muito seco, tá? E existem vários métodos a gente quantificar, né, para calcular a água de irrigação, coisas bem sofisticadas mesmo. Entretanto, esse daqui é um jeito mais prático que todo mundo vai conseguir fazer em casa, tá bom? Então vamos lá, ó, peguei várias amostras aqui da minha área e vou fazer esse teste com você. Para fazer esse teste você vai precisar desse conhecimento que eu estou te passando aqui agora e das suas mãozinhas para sujar. Então vamos lá, ó, primeiro que eu vou mostrar para vocês, ó. Então eu vou pegar aqui, eu acabei de coletar essa amostra. O que eu vou fazer? Eu vou colocar assim na minha mão, eu vou apertar contra os dedos e vou abrir. Observa se formou um montinho. Formou um bolinho? Formou, né? Agora com o dedão você vem e aperta esse bolinho. Esse bolinho esfarelou, esborrou? Não, esse bolinho, ó, modelou, ele não esfarelou. Então, eu falo que isso daqui está com muita água, está com excesso de água. O que acontece agora? Quando eu vejo que meu solo está assim? Meu solo ele é bem argiloso aqui na minha terra, tá? Então ele se molda assim, ó. Se o seu solo não for muito argiloso, ele não vai se moldar com essa facilidade aqui, porque é uma característica dos solos argilosos. Então, vamos supor que eu não olhe como é que está a umidade, né? Meu solo vai ficar encharcado assim. Então, o que acontece? Vai aumentar a minha incidência de pragas e doenças, aumenta a incidência de lesmas, né? Fungos, bactérias de solo, que eles gostam de solo encharcado assim. Além disso, tem a parte física também. Então vamos supor que meu solo está assim encharcado e eu vou entrar com uma máquina ou vou fazer pisoteio, vai deixar animal em cima, né? O que vai acontecer? Quando o solo está assim, ó, encharcado e eu passo uma máquina ou eu pego lá para revirar meu solo na enxada, vou mexer nessa terra e piso em cima, faço alguma pressão, o que acontece? Está vendo que ele está sendo moldado, ó? Conforme eu moldo e pressiono ele, ele vai dando formato. Então, os poros que tinha aqui, né, que armazenam água, que armazenam ar, eles vão sendo destruídos, ó, com a pressão e vai formando uma camada mais selada. A hora que isso daqui secar, o que vai acontecer? Vai ficar duro, não vai? Essa camada dura aqui vai formar uma laje onde teve o pisoteio. E essa laje a gente chama de compactação. Isso daí vai ficar muito resistente, uma pedra resistente, não consegue passar raiz, não consegue entrar água, não consegue nada aqui. Depois você vai ter um trabalhão danado, são anos para você conseguir recuperar uma terra depois que acontece isso, ó. Pra você ter uma ideia, esse mesmo tipo de solo, ó, quando ele tá seco, ó, eu peguei o meu solo aqui, ó, tá seco, tá vendo, ó? Quando eu aperto entre os dedos e solto, ó, ele não modela, ó. Ele não forma aquela bolinha, isso quer dizer que ele está seco. E esse meu solo aqui, ó, quando ele está seco, essa parte aqui, esse pozinho aqui, eu tive que soltar, né? Mas o meu solo quando está seco, olha como que ele fica, ó. Ele é duro, ele é uma pedra, tá vendo? Vira uma pedra. Então, isso daqui, ó, vai virar uma pedra como essa daqui. E aí as raízes não vão conseguir penetrar, tá? Ó, é duro mesmo quando tá seco, tá? Vamos ver outras amostras aqui, ó. Peguei agora aqui, ó, essa amostra aqui que é de uma área mais trabalhada, bastante matéria orgânica. Veja como fica escuro, ó. Então o que eu vou fazer? Apertar contra os dedos e abrir. Formou? Bolinha formou. Esborrou com facilidade? Médio, né? Tá com muita água também. Posso dar uma cortada nessa irrigação aqui também, ó.
Ó, apertei, abri. Ó, tá esborroando um pouco, né? Ó, tá vendo? Ó. Mas não tá com tanta facilidade assim, não. Olha lá. Tá melhor que o outro, mas posso cortar um pouco também da irrigação, tá? Agora vamos pegar esse daqui, ó. Ai, tá cheio de minhoca aqui. Deixa eu ver. Ó, então, ó, apertei, abri. Ó, esse tá esborroando com mais facilidade, tá? Bem mais que os outros, tá vendo? Ó? Então esse daqui tá numa umidade boa. Ó, eu aperto contra os dedos. Ó, tá esborroando. E quando tá seco, ele não vai formar o bolinho. Então deu para entender? Quando ele forma o bolinho, né? Quando ele forma o bolinho e esborroa com facilidade, como esse daqui, quer dizer que tá uma umidade boa. Quando ele forma o bolinho e não esborroa, tá muito úmido. E quando ele nem forma o bolinho, tá? Você pode quebrar aqui, ó. Ele nem vai formar o bolinho, é porque tá seco. Entenderam? Então, se seu solo estiver assim, você não deixa entrar com equipamento, não deixa fazer pisoteio, nem ficar mexendo nele com a enxada, tá? E diminui a irrigação. Se tiver assim, tem que pôr água. E se tiver assim, tá bom. Fácil, né? Agora eu vou mostrar para vocês a importância de deixar um solo com a umidade adequada. Bom, a água ela é um elemento essencial para que haja a vida, tanto as plantas quanto para nós, né? Porque ela faz parte do metabolismo, de reações que acontecem no nosso metabolismo que vão dar origem à nossa energia, à nossa vida, tá? Mas como que a água do solo vai influenciar na nutrição da planta? Basicamente, a planta precisa de luz, água e nutrientes, né? E os nutrientes que a planta recebe, em sua maioria, ela puxa pela raiz. Mas como que esse nutriente que está no solo vai chegar até as raízes? Tem que ter algo que transporte, que leve esse nutriente, esse mineral até a raiz. E esse transporte é feito pela água, por isso que ela é tão importante. Mas Mariana, as plantas não têm as raízes que vão crescendo e vão buscando, né, vão alcançando os nutrientes que estão no solo? Sim, alguns nutrientes, né, que são classificados como pouco móveis no solo, a planta só consegue absorver quando a raiz chega bem próximo ou próximo do lado dele, intercepta ele, aí consegue absorver. Mas tem alguns outros nutrientes que ela absorve pelo fluxo. Então, conforme tem a água no solo, né, aquela solução do solo vai ficando rica em alguns nutrientes que são os mais móveis no solo, né, principalmente o nitrogênio, o potássio, que ela consome em grandes quantidades. Então, quando esse solo está com uma umidade adequada, a solução do solo está rica e a planta ela puxa água. No que ela puxa a água, ela vai puxar uma água que está rica em nutrientes e assim ela vai conseguir absorver não só os nutrientes que estão naquela área, né, de raiz que ela consegue cobrir, mas também está longe das raízes, mas que ao puxar, quando ela puxa através do fluxo, algum nutriente que está mais longe das raízes, eles conseguem caminhando, né, pelo fluxo e chegando até ela. Então ela vai conseguir absorver não só os elementos que estão próximo da raiz, mas quando esses elementos são móveis no solo, ela consegue puxar de longe, né? E como que ela faz isso, né? Como que é isso? As plantas, elas são verdadeiras bombas d'água. Como que acontece? Aqui a gente tem as folhas, né, que tem uma grande superfície, umas têm mais, outras têm menos, né? A área superficial, umas são mais estreitas, outras são mais largas. E essas folhas, elas têm água em sua composição, elas têm aberturas que chamam estômatos, né? E quando esses estômatos eles estão abertos aqui, né, que são pequenos orifícios que a gente não consegue ver a olho nu, o que acontece? Tanto o sol quando bate aqui, quando o vento bate aqui, vai
evaporando essa água aqui, ó. Tá vendo? Eu tirei ela do solo, ela já vai começar a enrolar aqui, ó. Ela vai evaporando. Quando vai evaporando essa água, começa a criar o quê? Uma pressão negativa aqui na superfície da folha. E essa pressão negativa faz com que vá puxando a água do fundo das raízes através de uma coluna de água, né? Vai puxando e vai chegar aqui para repor. E aí vai evaporando, vai puxando, evaporando. Então esse que forma o fluxo, que é uma bomba. É a mesma coisa quando você vai tomar um suco de canudinho. Você não vai pegar lá o seu copo com o suco, vai colocar o canudinho e não vai dar uma pressão na boca para succionar aquilo? Você está colocando uma pressão negativa. Então, quando você põe essa pressão negativa, a água vem até a sua boca. Aqui é da mesma forma, só que quem põe a pressão não é a nossa boca aqui. Quem vai pôr a pressão aqui é a evaporação. Então, evapora tanto pelo vento, né, que seca, quanto pelo sol. E aí vai puxando, vai formando esse fluxo de massas, esse fluxo de água que vem aqui. Legal, né? E quando você tem muita água, fica mais fácil desse fluxo acontecer. Por isso que quando é época das chuvas, todo o mato é verde. Você olha onde for, vai estar tudo verdinho. Por quê? Ninguém foi lá adubar, né? Mas as raízes elas estão conseguindo pegar nutriente não só daquela parte ali dela, mas de outros lugares. Então ela está conseguindo consumir mais nutriente por causa que tem a água. Quando começa a entrar na época da seca, diminui essa água do solo, então não tem mais tanto fluxo, ela não consegue puxar mais. Por quê? Para ela puxar de mais e mais longe, você tem que pôr mais e mais pressão. Quando está acabando o seu suco lá, ou então você comprou um milkshake que é bem grosso, assim, você não tem que pôr muito mais força para puxar? Aqui é a mesma coisa. Quando o solo começa a secar, a planta tem que pôr muito força para subir a água. E ela não tem como aumentar a força dela, porque a força dela é natural, é através da evaporação. Aí ela começa a não conseguir puxar mais. Quando ela não consegue puxar mais, toda aquela quantidade de nutriente que ela tinha acesso, ela já não vai ter mais. Então ela começa a ficar mais amarelada, começa a secar, diminuir crescimento. Então muitas vezes acontece assim, Mariana, a minha horta não tá boa, não tá indo, né? Não sei o que acontece, eu faço adubação, tá tudo certinho aqui, mas não tá indo. Aí você vai lá, faz aquele teste que eu ensinei com a mãozinha, né? E vê que o solo tá seco. Então não adianta ter o nutriente se não tem a água para fazer o transporte, tá? Então tem que ter o nutriente e a água em condições adequadas para fazer o transporte. Então é só sentar a água lá e deixar arder. Não pode ter muita água também. Se tiver muita água causar um encharcamento, você vai acontecer o quê? Os poros, né, que é onde fica reservatório de água, onde fica reservatório de ar, vai ficar todinho coberto de água. E aí não vai ter ar para as raízes, e as raízes elas precisam de ar. Então quando encharca, né, a água entra nos poros e expulsa o ar. Quando expulsa o ar, fica sem oxigênio. Se ficar sem oxigênio, a raiz começa a morrer, tá? Principalmente o ferro, né? O ferro é um nutriente essencial para a planta. Quando causa o encharcamento, o ferro, na verdade, ele é um ferro que chama 3+, né? Que é um ferro oxidado. O que vai acontecer? Ele reduz para ferro 2. Esse ferro 2 a planta não consegue absorver. Aí começa a dar deficiência de ferro na planta. Ela começa a ficar branca, esbranquiçada por inteira. E aí não é porque não tem ferro lá, mas é porque está encharcado. Além do que, encharcamento também aumenta a incidência de praga, de doença, não é bom. E também, se você causar pisoteio, o manejo errado da sua área, fica muito mais suscetível a causar a compactação. Então é por isso que a gente precisa colocar a quantidade de água certa nas nossas plantas para elas poderem crescer. Outro fator que a gente precisa considerar quando a gente está estudando a disponibilidade de água no solo é o tipo de solo que tem na sua área. Então, se o seu solo for do tipo argiloso, você vai ter um solo que consegue armazenar bastante água. Esse daqui, ó, é um solo bem argiloso, que é o solo da minha área. Esse solo, ele é uma esponja. Ele consegue reter muito mais água que um solo mais arenoso, assim, ó.
mais solto, tá? Essa aqui é areia pura, tá? Espero que o seu solo não seja assim também. Mas um solo mais arenoso, ele não consegue armazenar água. Então, como que eu vou lidar com isso no dia a dia? Se o meu solo ele é incapaz de armazenar, então eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que sempre estar dando água para ele, porque ele não consegue poupar, é o filho Gastão, né? Então, ao invés de eu colocar 5 litros de água de uma vez, eu vou ter que colocar 1 litro, outro litro, outro litro. Então, eu vou parcelando essa disponibilidade de água para que a raiz, né, para que a planta sempre tenha água disponível para ela. Se eu colocar tudo de uma vez, os 5 litros de uma vez, esse solo ele não vai ser capaz de armazenar. Então, vai colocar, uma partinha ali vai ficar, a planta vai usar e o resto vai ser drenado. Qual que é a melhor característica da areia? É a drenagem, ela tem boa drenagem. Então, tudo que a gente quer fazer de coisa que precisa ter uma boa drenagem, a gente coloca areia. Quero melhorar a drenagem do meu vaso. Coloca areia na mistura da terra. Eu quero fazer uma drenagem aqui na minha área que está encharcando. Então, você coloca areia. Então, a areia é um bom dreno, né? A gente nunca viu uma praia alagada, encharcada, porque a areia é ótimo dreno. Agora, o solo argiloso, se eu molhar o meu solo uma vez no dia, 5 litros, ele vai conseguir reter, né? Os 5 litros é um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que eu vou colocar os 5 litros. Se eu colocar os 5 litros aqui, ele vai reter essa água aqui, tá? Só que ele também vai encharcar com muito mais facilidade, porque ele não é um bom dreno, ele não drena bem, porque os poros dele são pequenos. Isso aqui é igual uma esponja de cozinha, de lavar, que ela segura a água, é a mesma coisa. Então, se o meu solo é mais argiloso, eu posso fazer a irrigação uma vez por dia, 2. Agora, se o meu solo é mais arenoso, eu vou ter que aumentar essa frequência de irrigação, porque ele não segura a água. Então, é isso que vocês têm que pensar na hora de fazer a irrigação, de fornecer a água para suas plantas, tá bom? E agora eu vou ensinar vocês, principalmente quem tem vaso aí, a molhar direitinho seus vasos e os canteiros também, tá? A melhor forma de você molhar as suas plantas de horta, de canteiro, de linha de cultivo é através do gotejamento, que são mangueiras que você distribui ao longo do seu plantio. E essas mangueiras, elas têm esses furinhos aqui, tá vendo, que vão jogando água, bem devagarinho vai pingando água aí. E ela vai pingando, ó, bem aqui no pezinho da planta, tá vendo, ó? E aí o solo vai ficar molhado. Porém, as folhas não vão ficar molhadas. Diferente que se você fizer uma irrigação manual, você vai jogar aqui em cima com a mangueira. Se você fizer uma irrigação por aspersor, também vai ficar com molhamento de folha. Por que é ruim molhar as folhas? Porque a folha úmida, ela fica mais favorável para crescimento, tanto de fungo quanto de bactéria, né? E algumas desses fungos e bactérias causam doenças nas folhas. Então, isso aumenta bastante a incidência de doença de doença nas folhas, seja fúngica, seja bacteriana, tá? Então, não é bom você deixar suas folhas molhadas. Por isso que o sistema de gotejamento é o mais recomendado, tá? Quando que a gente pode fazer o molhamento de folhas? Eu sempre recomendo em 2 momentos únicos só. Primeiro, quando as suas plantas estão com oídio. Vou lá mostrar para vocês o que é o oídio. Ó, esse daqui é um almeirão que já está aqui. Você está vendo que nele tem uma coisinha branca aqui em cima? Um pozinho branco, ó, que sai a hora que você passa a mão. Isso daqui, gente, chama oídio, é um fungo, tá? É muito comum, principalmente agora que vai entrar a época do inverno, dá muito no almeirão, quiabo, tá? Dá bastante mesmo. E quando a gente faz uma irrigação por aspersão ou manual por cima, né, ajuda a tirar isso daqui, porque a água vai batendo aqui e vai diminuindo, vai arrancando ele aqui, tá? Então, ajuda nesse aspecto. É a única forma que eu indico é
quando está com muita infestação de oídio. E outra coisa que eu recomendo também é quando está em dias muito quentes, né? Aí você pode fazer também o molhamento das folhas, que é para dar uma diminuída na temperatura. Ah, mas Mariana diz que não pode fazer molhar a horta, molhar as plantas quando o sol está muito quente, que queima a planta. Eu vou falar para vocês, gente, que isso daí não existe, tá? Pelo contrário, quando a planta tá muito calor, né? E você joga ali a água nas folhas, assim, dá uma refrescada. Então a planta que estava murcha, ela dá uma revigorada e você melhora as condições dela, tá? Então as únicas dois momentos que eu recomendo o molhamento das folhas é quando tem muita infestação de oídio e altíssimas temperaturas, tá bom? Agora eu vou mostrar em vaso, gente. Eu tenho certeza que tem muita gente que molha vaso errado. Então, na hora de molhar o vaso, o que muita gente faz? Então tá o vaso lá, né? Coloca a água e deixa arder a água, entendeu? Fala, nossa, é muita água. Não, é que essa planta gosta de água. E começa, tá vendo que tá escorrendo tudo aqui por baixo? Isso significa o quê? Significa que a água já penetrou, o que o solo conseguiu reservar, já reservou e o resto é excedente. Quando esse solo está escorrendo aqui assim, o que você acha que ele está trazendo junto? Os nutrientes lá que eu contei que são móveis, então você está lavando o seu solo. Então você cuida, você faz suas adubações, aí você vai lá e lava o seu solo. Olha lá, tudo que você fez, todos os nutrientes, né, esses que são mais móveis, estão indo embora. Fala, ai, minhas plantas, elas não vão. Mas, gente, coitadas, né? Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que molhar até o momento que começa a pingar embaixo. Começou a pingar embaixo, já para já. O ideal mesmo é que você molhe, que ela fique molhadinha e que não pingue embaixo, que você não perca nutriente. Aí com o tempo você já vai pegando, sabe, quanto que os seus vasos eles cabem de água. Se seu vaso cabe 300 gramas de água, não adianta você colocar 3 litros, que a planta não vai conseguir reservar. O solo ele tem uma capacidade, passou disso vai desperdiçar. Olha lá, os seus nutrientes estão indo por água abaixo, tá? Então você vai ter que melhorar isso aí. Então vamos fazer outro vaso aqui. Esse aqui é o orquidário da minha mãe, lá. Então vamos supor, né? Tá aqui, ó. Coloquei lá, né? Coloca um pouquinho, espera, vai vendo quando começar a pingar embaixo, tá? Ó lá, já tá pingando já. Tá vendo ali, ó? Já tá pingando. Então é só um pouquinho só de água. Olha lá, já começou a pingar aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas já tem uma aguinha aqui, ó. Tá? Então, gente, é pouca coisa que vai, não precisa ficar colocando muita coisa. E é isso, tá? Para você ver se o seu vaso tem água, se está suficiente ou não, você pode pegar um pouquinho da terra, se o seu vaso for grande, e fazer igual eu te ensinei. Ou então você vai enfiar o dedo aqui, né? Eu costumo deixar um palitinho também, ó. Tá vendo? Você pode pegar um pouco e fazer aqui, ó. Ó, tá com uma água boa, ó. Esse daqui tem água, ó. Tem o teste do dedo, né? Que se você enfiar o dedo e sujar, quer dizer que tá úmido. Ou então você põe um palitinho. Eu tenho um vaso lá que eu faço com palitinho. Você põe um palitinho de churrasco aqui assim. E aí esse palitinho, a hora que você tira, eu vou mostrar lá em casa, peraí.
Ó, então aqui em casa, por exemplo, eu tenho esses vasos que eu coloco aqui em cima desse armário aqui, tá vendo, da cozinha. Aqui não tem saída de água, então eu não posso encharcar, porque não vai ter para onde escoar, as jardineiras são fechadas. Então é super difícil de calibrar essa água, porque não pode faltar e não pode sobrar, porque não tem para onde escoar. Se não escoar, pode encharcar. Se encharcar, elas morrem. Então é difícil, sabe? Por exemplo, ali, né, tem aquela renda ali portuguesa que ela é muito exigente em água. Ali à esquerda tem um tipo de uma suculenta ali, que é a suculenta esqueleto, que ela não é exigente em água. Então, ainda para ajudar, eu coloquei vários tipos de plantas de necessidades diferentes, né? Então, eu vou fazendo mais ou menos assim, ó, quer ver? Vou subir aqui, peraí, para te mostrar. Ó. Então, aqui dentro, ó, eu coloquei um palitinho, ó. Tá vendo aqui esse palitinho? Ó. Então, ó, esse palitinho, a hora que eu tiro ele aqui, ó, eu pego ele aqui, ó. Só de pôr a mão, eu já sei que ele tá úmido, ó. Eu sinto a umidade, ó, no palito. Tá vendo? Quando não tá úmido, você não sente a água, porque a madeira puxa a água, né? Tá vendo? Então eu acho mais fácil que o dedo, tá? Que o dedo às vezes você dá uma enganada, né? Agora o palito, experimentem fazer o palito aí, depois me conta, tá? Outro problema também de planta que fica em lugar assim que não bate muito sol é que aumenta muito a incidência de praga. Olha aqui minhas cochonilhas aqui, ó. Se pega mais sol, diminui bastante isso, tá? Bom, gente, então essas foram aí as considerações dessa aula. Espero que tenha sido útil para vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.